Meus irmãos amados, meus amigos, para a glória daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estamos de volta com muito prazer, com muita alegria, para apresentar a todos vocês mais um vídeo, cujo propósito, amigo, é falar das verdades contidas na Bíblia Sagrada, a infalível palavra de Deus. Onde quer que você esteja, meu irmãozinho, meu amigo, aquele abraço e aquela calorosa saudação com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmãozinho, meu amigo, você já se inscreveu em nosso canal? Parabéns, muito obrigado. Mas se porventura você ainda não se inscreveu, é muito importante que você se inscreva para o crescimento do nosso canal. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, tudo isso é importante. E também dê aquela apertadinha no sininho. Continue conosco até o final deste vídeo. Tenho certeza absoluta que o Espírito Santo, através da sua infalível palavra, vai falar profundamente com todos nós. Amém? Continue conosco. E agora vamos para a Bíblia Sagrada, a infalível palavra de Deus. E hoje o tema que vai servir de base para a mensagem de hoje, digo o texto que vai servir de base para a mensagem de hoje, está no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Muito bem. Meus irmãos, meus amigos, eu acredito que vocês prestaram bastante atenção nesse texto. E com base nele, isto é, no texto, nós vamos meditar sobre o tema O profundo desgosto de Deus. O profundo desgosto de Deus. Você deve ter percebido pelo texto que é apenas um prefácio realmente de um contexto muito triste de algo que aconteceu nos dias de Noé. Então eu peço a você, amigo, que fique conosco, porque você vai ser esclarecido de muitas coisas importantes com base no texto. Para o nosso melhor entendimento, para a nossa melhor compreensão, você já sabe, a gente sempre divide o texto para facilitar o conhecimento, o aprendizado de cada um de nós. Amém? Então vamos para o primeiro tópico da mensagem de hoje.
A união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Este é o subtema da mensagem. A união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Fiquem ligados. Vamos agora para o texto bíblico. Gênesis 6. A partir do versículo 1. Isso. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Muito bem. Vocês ouviram muito bem. Fala dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Prestem atenção. Quem são ou quem eram os filhos de Deus que o texto aqui se refere? Amigos, há várias interpretações sobre este assunto. Não vou me aprofundar muito porque não tenho tanto tempo assim. Mas alguns entendem que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, aquelas pessoas que viviam em obediência a Deus. E os filhos dos homens eram os descendentes de Caim. Vocês lembram de Caim? Foi aquele mesmo que matou o seu irmão Abel. Então, temos aí a descendência de Sete e a descendência de Caim. Voltando aos descendentes de Caim, filhos dos homens, e aos descendentes de Sete, filhos de Deus. Mas também há uma outra interpretação por parte de alguns teólogos, que também os filhos de Deus referem-se aos anjos caídos. Anjos caídos. Você pode ler lá na Epístola de Judas, que fala sobre estes anjos caídos. Nos dias de Jó, também fala lá no primeiro capítulo que os filhos de Deus estavam orando, né? E depois chegaram lá, estavam lá com Deus, e chegou lá Satanás. Quem eram aqueles filhos de Deus? Eram anjos, tá? Então, por isso que alguém estudioso aí da Bíblia interpreta que estes filhos dos homens são anjos caídos, né? Seres espirituais que, segundo a interpretação de alguns, eles coabitaram sexualmente com as filhas dos homens, com as mulheres descendentes de Caim, e aí nasceram os nefilins, que no hebraico quer dizer gigantes. E há uma outra interpretação que fala que os filhos de Deus eram aqueles homens famosos, homens ricos, que também se juntavam com as mulheres, e daí também nasceram gigantes. Só para vocês entenderem aqui por que este capítulo 6 fala dos filhos de Deus e das filhas dos homens. O certo é que houve este relacionamento, e que por causa deste relacionamento fora da vontade de Deus, houve uma multiplicação maligna, ao ponto de Deus não suportar mais. Mas agora nós vamos já passar para o segundo tópico para você entender. Vamos lá, pastora Sara. O profundo desgosto de Deus. O profundo desgosto de Deus. Texto bíblico. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente.
Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Muito bem. Amigo, é sério, muito sério, o que nós acabamos de ouvir. Aquela geração pecou contra Deus. O pecado foi tão grave, a situação da raça humana era tão tremenda diante de Deus, que Deus chegou a se arrepender. E aí eu quero explicar para vocês esse arrependimento de Deus. O arrependimento de Deus aqui no caso foi um profundo desgosto. Porque Deus não se arrepende como nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos porque nós pecamos, porque nós erramos. Mas Deus nunca errou. No caso aqui, há um termo técnico na teologia chamado antropomorfismo. Palavra difícil, né? Antropomorfismo. O que significa isso? É uma palavra técnica da teologia que nos dá a entender as formas com as quais Deus se comunica conosco. Então, a palavra mais, na nossa língua portuguesa, mais adequada para o sentimento de Deus aqui foi arrependimento. Ah, Deus se arrependeu. Na verdade, Deus ficou profundamente desgostoso com o que estava acontecendo. Deus ficou triste. Deus sentiu um pesar no seu coração. Deus também não tem coração físico, porque ele não é um ser humano. Nós temos um coração físico. Esse órgão que está aqui ao lado esquerdo do nosso peito. Mas Deus é uma pessoa espiritual. Ele não tem corpo físico. E então a gente fala, o coração de Deus, o homem segundo o seu coração, não é? Então, mas na verdade Deus não tem coração. Isso é o que? Um antropomorfismo. Deus não tem mão, mas diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam nos abençoar. Então a gente cria aquela imagem como se Deus tivesse mão, como se Deus tivesse pés, e ele anda. Deus não tem boca física, mas ele fala. Deus não tem ouvidos físicos, mas ele ouve. Você está compreendendo, meu amigo, meu irmãozinho? Isto é o antropomorfismo. Está dando para entender? Então Deus, na verdade, ele não se arrependeu como nós nos arrependemos quando erramos. Mas, na verdade, ele ficou profundamente desgostoso ao ver a situação caótica do ser humano, da raça humana. E aí, então, ele decidiu eliminar aquela geração. E eu pergunto para você agora, amigo, como é que você está? E hoje? Como é que nós estamos hoje? Como é que está o planeta Terra hoje? Jesus falou, assim como foi nos dias de Noé. Os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E depois que Noé entrou na arca, foram 40 dias e 40 noites de chuva. Deus eliminou aquela geração por causa do pecado. Amigo, Deus mandou eu pregar esta mensagem para avisar. Eu sou um atalaia de Deus. Deus me levantou como levantou Ezequiel no seu tempo, como levantou Jeremias, como levantou Isaías, Daniel e tantos outros, para avisar aquela geração. E hoje, Deus levantou o pastor Jairo Freitas também para esta geração, para avisar que assim como Deus agiu,
Assim como Deus tomou providências, eliminou aquela geração, ele também vai fazer a mesma coisa. Agora, no tempo certo, é no tempo dele. Como nós não sabemos o dia nem a hora em que ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, então temos que estar preparados. Amém? Vamos fechar a mensagem agora com o terceiro tópico. A manifestação da justiça de Deus. Preste atenção. Deus é amor? Sim, é verdade. Mas ele também é justiça. Então vamos agora para o texto bíblico. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Pois é, meus irmãos, meus amigos, mais uma vez aparece aqui no texto o verbo arrepender. Deus se arrependeu. Deus ficou triste, mas ele precisava tomar uma decisão. Eu me coloco agora no lugar de Deus, né? Já pensou? Ter que eliminar uma geração. E naquele tempo, ele decidiu diminuir o tempo de existência da humanidade. Quem mais viveu nesta terra foi um ser humano chamado Metusalém ou Matusalém, como queiram. Sabe quantos anos ele viveu? 969 anos. E agora Deus disse, olha, vou diminuir esse negócio porque eu criei o homem para o homem ter vida longa, mas o homem vive só pecando. E Deus então foi diminuindo para 120. E hoje está escrito lá no Salmo 90 que a média de idade do homem é 70, 80, e o que passa disso é só fadiga e canseira. Só fadiga e canseira. Você está entendendo, amigo? Mas vamos voltar aqui ao texto. Então Deus decidiu, conforme aqui o texto, eliminar aquela geração através de um dilúvio. Foi aí que ele levantou Noé. Entre aquela geração, durante aquela geração, havia um homem chamado Noé. A Bíblia não diz o nome da esposa dele. E ele era pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Eles tinham esposas. Então, Noé, a esposa, seus filhos e as suas respectivas esposas, 8 pessoas entraram na arca. Eles escaparam do dilúvio, por quê? Porque eram pessoas que temiam a Deus, que viveram aqui nesta terra para agradar a Deus. Meus amigos, meus irmãos, volto ao tema da mensagem, o profundo desgosto de Deus. Eu afirmo para vocês, amigo, com base na Bíblia, que Deus está muito desgostoso. Deus não está alegre, não está satisfeito com o que está acontecendo no planeta Terra. E principalmente no Brasil, onde a injustiça está imperando em nosso país. Mas o Deus que criou os céus e a terra, ele é Deus de justiça. Mas, pastor, ele não é Deus de amor? É verdade. Ele continua amando a humanidade. João 3,16. Porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, não vá para o inferno, não vá passar a eternidade no lago de fogo. Jesus, ele é o nosso Salvador. Só ele é quem pode salvar e mais ninguém. Então, amigo, preste atenção. Deus está muito triste, volto a dizer, muito desgostoso,
com o que está acontecendo. Vamos falar do nosso Brasil. Em nossa nação, esta nação que Deus ama, esta nação que foi criada por Deus, que Deus colocou neste país tudo do bom e do melhor. Eu acredito que não há um país no mundo que, em termos naturais, tenha o que o Brasil tem. O Brasil tem água em abundância, tem florestas em abundância. São mais de 8.516.000 quilômetros quadrados. É muita terra. Deus deu a esta nação. Mas, infelizmente, a maioria do povo brasileiro não está agradando a Deus. E é isto que me preocupa. É por isso que Deus me levantou para este tempo. Me deu coragem, me deu ousadia, me deu intrepidez para eu pregar a verdade. E é por isso que existe este projeto Ide e Pregai, para que você tenha pleno conhecimento da verdade e tome a sua decisão diante do seu Criador. Que Deus nos abençoe. E agora eu quero orar. Orar por aqueles que ouviram pacientemente esta mensagem e que estão certamente querendo ser salvos. No tempo de Noé, só ele e a sua família. E você? Vai se perder como se perderam os contemporâneos de Noé? Você é inteligente, não é verdade? Então eu quero orar por você agora. Só que para ser salvo, aquela arca lá tipificava a Cristo. Noé entrou na arca, correu para a arca, construiu uma arca a mandado de Deus. E aquela arca, através dela, ele foi salvo. Volto a dizer, aquela arca lá tipifica Jesus e para alguns também ela tipifica a igreja. Mas eu acho melhor a arca tipificar Jesus, porque ela tinha uma porta. E Jesus é a porta. Ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então a porta é Jesus. Aceite a ele para que você receba o perdão dos seus pecados. Aí sim, você é um pecador, eu também sou. Então a porta do nosso perdão, quem é? É Jesus. A porta da salvação é Jesus. A porta do céu é Jesus. Então entre por ela agora. E vou orar por você. Arrependa-se dos seus pecados, tome uma decisão de mudar de vida e siga Jesus enquanto você viver. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas, amigas, que ouviram a tua palavra. Por aquelas que estão arrependidas, meu paizinho, eu oro e te peço. Perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua volta para arrebatar a igreja. Assim seja. Amém, amém e amém. Agora nós vamos orar. Você crê? Aqui nesta tacinha há muitos pedidos de oração e o seu está aqui. Deus conhece a sua necessidade, sabe qual é o seu problema, conhece a sua família. Eu não conheço, não sou Deus, eu vou orar. E através desta oração, Deus, pela sua misericórdia, vai liberar a sua bênção. Se você está doente, você vai ser curado. Se você está escravizado pelo diabo, você vai ser liberto. E se a sua família está precisando de uma vitória, Deus vai liberar a sua vitória. Oremos então. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todos estes pedidos de oração. Paizinho, o Senhor os conhece. Em nome de Jesus, Paizinho, eu te peço, libera a bênção da cura para aqueles que estão doentes. Libera, Senhor, agora a bênção da libertação
para as pessoas que estão escravizadas por Satanás. Pai, em nome de Jesus, te apresento todas as famílias. Libera a bênção da vitória para as famílias que estão orando comigo agora, Paizinho. Faz isto para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Assim seja. Amém. Meus amigos, final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos. No nosso próximo vídeo, eu quero novamente contar com a audiência de todos vocês. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra e que brevemente vai voltar, a Ele, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Glória a Deus!